que acontece com sua alma no exato momento em que você se confessa? Santa Francisca Romana Ziu. Literalmente, ela testemunhou algo que seus olhos humanos jamais deveriam ver. Luz descendo do céu, demônios recuando em terror, feridas espirituais sendo curadas instantaneamente. E o mais chocante, ela viu a diferença entre uma confissão que salva e uma confissão que condena. Pause tudo agora, desligue o celular, feche a porta, porque nos próximos 22 minutos você vai descobrir o segredo espiritual mais poderoso que a Igreja possui. Um segredo que pode apagar décadas de pecado em segundos. Um segredo que 90% dos católicos desperdiçam por não conhecerem estas revelações. Se você ou alguém que você ama está há meses, anos, décadas sem se confessar, esta mensagem pode mudar tudo, porque Santa Francisca viu exatamente o que acontece quando você adia, e é pior do que você imagina. Nos comentários responda: quando foi a última vez que você se confessou? Não tenha vergonha. Este é um espaço de conversão e esperança. Francisca Romana não era uma pessoa comum. Deus lhe concedeu um dom extraordinário, o discernimento dos espíritos. Ela via o que ninguém mais via: anjos, demônios, o estado real das almas. E, principalmente, ela via o que acontecia no momento exato da confissão. Documentado pelo padre Giovanni Matteotti, seu confessor, que registrou cada detalhe nos tratados que preservou por quase 600 anos. Imagine a cena. Igreja de Santa Maria Nova, em Roma, século XV. Francisca está ajoelhada, rezando. Ela vê uma pessoa se aproximando do confessionário, mas o que ela vê é muito além da aparência física. Francisca vê a alma, e ao redor dessa alma ela vê demônios, literalmente, criaturas horrendas, sussurrando, tentando impedir Eles criam aquela pessoa vergonha, de entrar. medo. Pensamentos como: o padre vai me julgar, meus pecados são graves demais, vou confessar outro dia quando estiver melhor preparado. Francisca via tudo isso acontecendo. Os demônios sabem que a confissão é a arma mais poderosa contra eles. Por isso lutam com todas as forças para impedir, mas então a pessoa entra, ajoelha, começa a confessar, e Francisca testemunha algo extraordinário. Uma luz começa a brilhar. Não uma luz física, uma luz espiritual, vinda diretamente do céu. Quanto mais sincera a confissão, mais intensa a luz. Os demônios começam a recuar. Eles gritam, se contorcem, mas são forçados a se afastar. A cada pecado confessado, as correntes que prendiam aquela alma se quebram. Literalmente, Francisca via correntes espirituais se partindo. Mas o momento mais impactante vinha na absolvição, quando o sacerdote pronunciava: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse instante, Francisca via uma luz tão intensa descer sobre a pessoa que ela precisava desviar os olhos espirituais. Cristo mesmo estava ali, tocando aquela alma, apagando as manchas do pecado, restaurando a luz, cicatrizando feridas que levaram anos para se formar, tudo em segundos. Seu confessor escreveu: Francisca chorava de alegria ao ver a transformação. Ela dizia que a alma saía do confessionário completamente diferente, brilhante, limpa, como se tivesse sido recriada. E o anjo da guarda daquela pessoa, Francisca via ele se alegrar visivelmente. Os anjos cantam quando uma alma se reconcilia com Deus. São Lucas, capítulo 15, versículo 10, confirma: há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ela viu isso. Não é metáfora, é realidade espiritual acontecendo agora, toda vez que alguém se confessa com sinceridade. E o que ela testemunhou vai além do que você pode imaginar. Francisca viu que no momento da absolvição, não apenas os anjos se alegram. O próprio Cristo, do alto do céu, volta seu olhar para aquela alma, um olhar de misericórdia, de amor, de perdão total. Ela descreveu que era como se o coração de Jesus brilhasse com intensidade especial,
toda vez que uma alma se arrependia sinceramente. E esse brilho era visível para todo o céu. Santos se alegravam, anjos cantavam, e os demônios, eles rangiam os dentes de ódio, porque sabiam que haviam perdido aquela alma novamente. Francisca viu que cada confissão sincera causa uma celebração no céu e lamentação no inferno. Você entende o que isso significa? Cada vez que você se confessa, você não está apenas cumprindo um ritual, você está causando alegria em todo o céu. Está derrotando demônios, está unindo seu coração ao coração de Cristo de maneira profunda e real. Mas Francisca também viu o oposto, e isso partia seu coração. Ela via pessoas entrando no confessionário sem verdadeiro arrependimento, apenas cumprindo obrigação, apenas para poder comungar. E o que acontecia? Nada, absolutamente nada. A luz não descia, os demônios não recuavam. Na verdade, eles zombavam, riam, porque sabiam que aquela confissão era inválida. Francisca testemunhou o erro mais comum e mais fatal: pessoas confessando apenas pecados veniais, pequenos, enquanto escondiam propositalmente pecados mortais por vergonha, impureza sexual, ódio guardado, calúnia, roubo, mentiras graves, falta de perdão. Esses pecados ficavam escondidos na alma, e a confissão, completamente inválida, zero efeito. Seu confessor documentou. Francisca via essas almas saírem do confessionário na mesma escuridão em que entraram. Pior ainda, elas se achavam em estado de graça, achavam que estavam perdoadas e então comungavam. Aqui está o terror que Francisca testemunhou. Quando uma pessoa em pecado mortal não confessado comunga, ela não recebe graça, ela recebe condenação. São Paulo já havia alertado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Francisca viu isso se cumprir literalmente. No Tratado do Inferno, preservado há quase 600 anos, ela descreveu uma visão aterrorizante. No inferno inferior havia uma prisão especial. Ali estavam católicos que haviam comungado repetidamente em estado de pecado mortal, e o tormento deles era específico. Os demônios derramavam metal derretido em suas bocas, a mesma boca que profanou o corpo de Cristo, e gritavam: lembrai-vos das vezes que recebestes vosso Deus com a alma manchada. Cada comunhão sacrílega dobrou vossos tormentos aqui. Você entende a gravidade disso? Cada comunhão que você recebe em pecado mortal não apenas não te ajuda, ela aumenta sua condenação. Mas aqui está o que 90% dos católicos não entendem: pecado mortal não confessado permanece. Se você cometeu um pecado mortal há semanas, há meses, e não confessou, você ainda está em pecado mortal. Cada comunhão desde então foi sacrílega. Francisca via um demônio literalmente sentado sobre a cabeça de cada pessoa em estado de pecado mortal durante a missa. E quando essa pessoa ia comungar, o demônio aumentava de tamanho, ficava mais forte. A comunhão, em vez de enfraquecer o poder dele, o fortalecia. É a inversão mais terrível possível. O sacramento que deveria trazer vida traz morte espiritual, mas há solução. E é simples. Francisca ensinou isso claramente. Ela via que a confissão sincera não apenas remove o pecado, ela destrói o poder que o demônio tinha sobre você através daquele pecado. É como quebrar correntes invisíveis. Cada pecado confessado é uma corrente que se parte. E quando todas as correntes se partem na absolvição, você fica livre, completamente livre. Mas se você esconde um pecado mortal, essa corrente permanece. E ela te prende, te arrasta, te mantém sob domínio demoníaco. Não importa quantos pecados veniais você confesse, se há um mortal escondido, você continua preso. Deus te deu um remédio, a confissão. Use-o. Não tenha vergonha de confessar tudo. O padre já ouviu pior, muito pior. Ele não está ali para te julgar. Ele está ali para te absolver em nome de Cristo.
Francisca ensinou seu confessor o que constitui uma confissão válida e poderosa, e ele documentou tudo. Primeiro, exame de consciência honesto. Antes de ir ao confessionário, examine sua vida, não superficialmente, profundamente. Pergunte-se: onde eu pequei contra Deus, contra meu próximo, contra mim mesmo? Pecados de pensamento, pecados de palavra, pecados de ação, pecados de omissão. Segundo, arrependimento verdadeiro. Não basta reconhecer o pecado, é preciso se arrepender, genuinamente. Não porque tem medo do inferno, mas porque ofendeu a Deus que te ama infinitamente. Francisca via a diferença. Quando alguém se arrependia por medo apenas, a luz que descia era fraca. Quando alguém se arrependia por amor a Deus, a luz era intensa, gloriosa. Terceiro, confissão completa e sincera. Confesse todos os pecados mortais, número aproximado de vezes, circunstâncias agravantes se houver. Não esconda nada, nada. Se você esqueceu algum pecado involuntariamente, ele é perdoado junto. Mas se você esconde propositalmente, toda a confissão é inválida. Quarto, propósito firme de não pecar mais. Você precisa ter intenção real de mudar. Não significa que você nunca mais vai pecar. Significa que você quer genuinamente não pecar mais, que vai evitar ocasiões de pecado, que vai lutar. Quinto, aceitar a penitência e cumpri-la. O padre vai dar uma penitência. Aceite com humildade, cumpra com devoção. Não é punição, é medicina, é parte da cura. Quando esses 5 elementos estão presentes, Francisca testemunhava milagres. A luz divina descia com poder total. Os demônios fugiam aterrorizados. As manchas do pecado eram completamente apagadas, como se nunca tivessem existido. A alma era restaurada ao estado de graça batismal, pura, limpa, radiante. E o mais extraordinário, Francisca via feridas espirituais antigas serem curadas. Traumas, mágoas, vícios, tudo começava a se curar a partir daquela confissão sincera. Seu confessor escreveu: após confissões profundas, Francisca via as pessoas saírem com uma paz no rosto que não tinham há anos, porque a paz de Cristo havia voltado. E essa paz não era emocional apenas, era espiritual, real, duradoura. Francisca comparava a confissão a um banho espiritual. Assim como você se lava fisicamente todo dia, precisa se lavar espiritualmente com regularidade. A vida suja a alma, pequenos pecados, imperfeições, falhas, e a confissão limpa tudo. Restaura o brilho original. Mas se você passa meses sem se confessar, é como passar meses sem tomar banho. A sujeira acumula, fica difícil de remover, e o mau cheiro espiritual atrai demônios. Francisca via isso claramente. Almas que não se confessavam havia muito tempo tinham um cheiro espiritual horrível, e demônios eram atraídos como moscas são atraídas por lixo. Mas após confissão profunda, a alma exalava perfume espiritual, e esse perfume atraía anjos. Você quer saber o que mais enfurece os demônios? Uma confissão bem feita. Francisca tinha o dom de ver a hierarquia demoníaca. Ela viu que os demônios se organizam como os anjos. Tem chefes, tem subordinados, tem especialidades, e cada pessoa tem demônios específicos tentando destruí-la. Documentado no Tratado dos Combates, Francisca revelou que quando você vive em pecado mortal, demônios específicos ganham direito de se aproximar. Demônio da luxúria, demônio da ira, demônio da inveja. Eles literalmente se instalam ao redor da alma. Francisca via isso claramente, mas quando você se confessa sinceramente, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Os demônios são forçados a recuar, não porque querem, mas porque o poder de Cristo na absolvição os expulsa. Francisca descreveu a cena. No momento em que o sacerdote diz, "Eu te absolvo", os demônios gritam de dor. É como se fossem queimados por fogo espiritual.
Eles são arremessados para longe. Não podem mais ficar sobre a pessoa. Após uma boa confissão, Francisca via os demônios ficarem do lado da pessoa, não mais sobre ela. Enfraquecidos, diminuídos. E o mais importante, as tentações perdem força. Antes da confissão, a tentação era quase irresistível. Após a confissão, a mesma tentação aparece, mas você tem força para resistir. Por quê? Porque a graça voltou. O Espírito Santo voltou a habitar em você. E onde está o Espírito Santo, os demônios não têm poder total. Francisca ensinava: se você quer vencer um vício, confesse-se primeiro, depois lute. Tentar vencer um vício sem confessar é como tentar apagar um incêndio sem água. Mas tem mais. Francisca viu que demônios odeiam especialmente a confissão frequente. Por quê? Porque não dá tempo deles criarem raízes profundas. Uma pessoa que se confessa semanalmente dá pouquíssima abertura para ataques demoníacos. Uma pessoa que passa meses sem confessar, os demônios constroem fortalezas na alma, vícios, hábitos ruins, pensamentos obsessivos. Tudo isso são obras demoníacas que crescem quando a pessoa está em pecado. Mas a confissão regular destrói essas fortalezas antes que fiquem grandes demais. Francisca mesmo se confessava semanalmente, com o padre Antônio Savello I, depois com o padre Giovanni Mattiotti. Ela não tinha pecados mortais, mas confessava imperfeições, pequenas falhas, e assim mantinha sua alma em estado de graça constante. Os demônios quase não tinham acesso a ela, exceto quando Deus permitia para testá-la. E mesmo assim, ela vencia facilmente porque vivia em graça. O que isso significa para você? Significa que se você quer realmente mudar de vida, vencer vícios, ter paz interior, o primeiro passo não é força de vontade, é confissão. Confesse-se, limpe a casa, expulse os demônios que estão te dominando através da absolvição sacramental. Depois sim, com a graça de Deus, lute suas batalhas. Francisca testemunhou que cada confissão é como uma batalha vencida contra o inferno. E cada série de confissões frequentes é como uma guerra sendo ganha progressivamente. Os demônios tentam reconquistar terreno, mas se você confessa regularmente, eles nunca conseguem se estabelecer novamente. Ficam sempre do lado de fora, sempre enfraquecidos, sempre derrotados. O que mais impressionava Francisca era a velocidade da transformação. Não levava dias, não levava horas. Era instantâneo. No segundo em que o padre pronunciava a absolvição, a mudança acontecia. Ela viu pessoas entrarem no confessionário quebradas, oprimidas, com pensamentos de desistir da vida, dominadas por vícios há décadas, e saírem completamente diferentes. A escuridão sumia, a opressão espiritual desaparecia, os pensamentos obsessivos paravam, a paz voltava. Como isso é possível? Porque a confissão não é um ritual vazio. É um encontro real com a misericórdia de Cristo. Jesus mesmo está ali, curando você, restaurando você. Francisca dizia: cada confissão sincera é como um novo batismo. A alma é lavada novamente, restaurada à sua dignidade original. E ela via o poder que isso tinha contra opressões espirituais. Pessoas que vinham ao confessionário com sintomas de opressão demoníaca, insônia, pesadelos constantes, pensamentos blasfemos e involuntários. Após confissão profunda, tudo parava. A opressão era quebrada. Por quê? Porque onde há pecado mortal, demônios têm direito legal de oprimir. Quando o pecado é removido pela confissão, esse direito é cancelado, e eles são forçados a sair. Francisca testemunhou isso centenas de vezes, mas a cura não era apenas espiritual. Era também emocional e até física. Seu confessor documentou casos de pessoas que, após confissões profundas, eram curadas de doenças. Não sempre, mas acontecia. Por quê? Porque muitas doenças têm raiz espiritual. Amargura causa doenças. Ódio guardado causa doenças.
culpa não resolvida causa doenças. E quando a confissão remove essas raízes espirituais, a cura física pode acontecer também. Francisca via que as almas mais luminosas eram aquelas que mantinham confissão frequente, semanal quando possível, quinzenal no mínimo, mensal se não pudesse mais, mas frequente. Por quê? Porque a vida cristã é uma batalha. Você peca, se arrepende, confessa, recomeça. E esse ciclo é normal. O problema não é cair. O problema é ficar caído. Não tenha vergonha de confessar o mesmo pecado 1000 vezes. Tenha vergonha apenas de desistir de lutar. E ela via que Deus nunca se cansa de perdoar. Nunca. Você pode ter caído no mesmo pecado 500 vezes. Confessado 500 vezes. Se você voltar pela 501ª vez arrependido, Deus te perdoa novamente, com a mesma misericórdia, com o mesmo amor, sem cobrança, sem ressentimento. Francisca dizia: a misericórdia de Deus não tem limite. O único limite é nossa recusa de buscá-la. Ela viu santos que haviam caído milhares de vezes no mesmo pecado, mas cada vez se levantavam através da confissão. E no final, venceram, tornaram-se santos, não porque eram perfeitos, mas porque nunca desistiram de buscar perdão. A perseverança na confissão é mais importante que a perfeição na vida, porque a perfeição vem progressivamente através da graça recebida na confissão frequente. Não de uma vez, mas aos poucos, confissão após confissão, graça após graça. Até que um dia você olha para trás e percebe: aquele pecado que me dominava não tem mais poder sobre mim. Venci, através da misericórdia de Deus, renovada 1000 vezes na confissão. Francisca teve uma revelação específica sobre vícios, e o que ela viu muda completamente como entendemos dependências. Vícios não são apenas hábitos ruins. Vícios têm raiz demoníaca. Cada vício tem demônios específicos alimentando-o. Vício em pornografia, demônio da luxúria alimentando. Vício em álcool, demônio da embriaguez sustentando. Vício em drogas, demônios múltiplos colaborando. Vício em jogos, demônio da ganância explorando. E a confissão é a arma mais poderosa contra qualquer vício, porque remove o combustível espiritual que mantém o vício vivo. Francisca ensinou uma estratégia específica para vencer vícios, e está documentada. Primeiro, confesse o vício completamente. Não minimize, não esconda. Diga ao padre: eu tenho um vício em tal coisa. Caio todo dia ou toda semana. Não consigo parar sozinho. Preciso de ajuda espiritual. Segundo, aceite a penitência e as orientações. O padre vai dar conselhos práticos. Aceite com humildade. Siga-os. Terceiro, confesse-se novamente logo que cair. Não espere meses. Se caiu hoje, confesse amanhã ou no próximo dia que tiver confissão disponível. Quarto, repita quantas vezes for necessário. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Não desista. Cada confissão enfraquece o demônio por trás do vício. Francisca via isso acontecer. Na primeira confissão, o demônio recua um pouco. Na segunda, mais um pouco. Na 10ª, ele está significativamente enfraquecido. Na 100ª, quase sem poder. E em algum momento, com a graça de Deus e sua perseverança, o vício é vencido. Não da noite para o dia, mas progressivamente. Seu confessor escreveu: Francisca dizia que a vitória sobre vícios vem pela combinação de confissão frequente, comunhão frequente, oração constante e evitação de ocasiões de pecado. Remova uma dessas 4 e a vitória demora mais ou não vem, mas mantenha as 4 e a vitória é certa. Francisca via pessoas vencerem vícios de décadas através dessa estratégia. Homens vencendo luxúria, mulheres vencendo fofoca e maledicência, jovens vencendo vícios digitais, idosos vencendo amargura e ressentimento, tudo através do poder da confissão frequente combinada com a graça dos sacramentos. Mas ela também via o oposto. Pessoas tentando vencer vícios apenas com força de vontade.
sem confissão, sem sacramentos. E falhando repetidamente. Por quê? Porque estavam lutando apenas no campo natural. E o vício tinha raiz sobrenatural. É como tentar matar uma árvore cortando apenas os galhos. A raiz continua viva. A confissão corta a raiz. O vício pode até tentar brotar de novo, mas sem raiz espiritual, ele morre. Francisca explicava assim: quando você confessa um vício, o demônio por trás dele perde força legal. Ele ainda pode tentar te tentar, mas não tem mais o mesmo poder de te dominar. E cada vez que você confessa novamente após cair, ele perde mais força ainda, até que chega um ponto em que ele não consegue mais te fazer cair. A tentação pode vir, mas você tem força para dizer não. E essa força não vem de você, vem da graça acumulada através das confissões repetidas. Por isso, nunca desista. Cada confissão é uma vitória, mesmo que você tenha caído novamente. O fato de você ter se levantado e confessado é uma vitória sobre o demônio que queria te manter caído. Francisca tinha uma revelação específica sobre o que acontece quando você comunga logo após uma boa confissão, e é de tirar o fôlego. Ela via que a primeira comunhão após confissão é especialmente poderosa. Por quê? Porque a alma está pura, limpa, sem obstáculos. A graça pode fluir com intensidade máxima. Francisca descreveu assim: quando uma alma confessada comunga, é como se Jesus entrasse numa casa recém-limpa, tudo arrumado, tudo pronto para recebê-lo. E ele se sente em casa, traz presentes, traz bênçãos, traz curas. Mas quando uma alma em pecado mortal comunga, é como se Jesus entrasse numa casa suja, bagunçada, com ladrões dentro que são os demônios. Ele não pode habitar ali. A comunhão não produz fruto. Pior, produz condenação. Seu confessor documentou uma visão específica. Francisca viu Cristo com chagas brilhantes como diamantes, e de cada chaga saía luz. Quando alguém em estado de graça comungava, essa luz entrava na pessoa, enchia a alma, curava feridas espirituais, fortalecia contra tentações. Mas quando alguém em pecado mortal comungava, a luz não entrava, batia na superfície da alma e voltava, como se houvesse uma barreira, e os demônios dentro daquela pessoa zombavam. Francisca chorava ao ver isso, porque a pessoa achava que estava recebendo graça, mas não estava recebendo nada, estava apenas aumentando sua condenação futura. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso hoje, agora. Se você está em pecado mortal, não comungue amanhã. Confesse-se primeiro, esta semana, hoje, se possível. E então, após a absolvição, prepare-se para comungar. Francisca ensinava uma preparação específica para a primeira comunhão após confissão. Durante a missa, antes de comungar, reze assim: Jesus, minha alma foi lavada pelo teu sangue no sacramento da confissão. Agora venho receber teu corpo com gratidão infinita. Entra em mim. Cura tudo que ainda precisa ser curado, fortalece tudo que ainda está fraco e habita em mim para sempre. Essa oração, feita com fé, abre a alma completamente para a graça eucarística. E Francisca via a diferença. A luz que entrava era mais intensa, as curas eram mais profundas, o fortalecimento era maior. Por quê? Porque a pessoa estava cooperando conscientemente com a graça, não apenas recebendo mecanicamente, mas abrindo-se intencionalmente para a ação de Deus. E há algo mais que Francisca revelou. Após comungar, não saía correndo da igreja. Fique em oração de ação de graças por pelo menos 15 minutos. Por quê? Porque Jesus está fisicamente presente em você por cerca de 15 minutos após a comunhão. É o momento mais sagrado, mais íntimo, mais poderoso que você pode ter com Deus nesta vida. Não desperdice saindo para conversar ou checando o celular. Fique em silêncio, conversando com Ele. Agradeça, peça, entregue, transforme-se. Francisca via que os maiores frutos da comunhão vinham nesses 15 minutos de oração pós-comunhão.
Ali aconteciam curas profundas, libertações, conversões interiores. Não desperdice esse tesouro. Ela via Jesus literalmente habitando naquela pessoa. E se a pessoa ficava em oração, Jesus aproveitava para curar memórias, curar feridas antigas, plantar sementes de santidade. Mas se a pessoa saía correndo, Jesus ia embora sem poder fazer tudo o que queria fazer. É como convidar alguém especial para sua casa e depois sair correndo deixando a pessoa sozinha. Jesus quer ficar, quer conversar, quer curar, mas precisa que você fique também, em silêncio, em oração, em adoração. Esses 15 minutos podem mudar sua vida se você os usar bem. Francisca tinha um relacionamento extraordinário com seu anjo da guarda. Ela o via, conversava com ele, aprendia com ele, e ele lhe revelou algo surpreendente sobre confissão. Cada vez que você se confessa, seu anjo da guarda ganha mais poder para te proteger. Por quê? Porque em estado de graça, o anjo tem autoridade total sobre você. Pode agir livremente. Mas em pecado mortal, essa autoridade é limitada. Os demônios têm direitos legais sobre almas em pecado mortal, e o anjo não pode removê-los completamente. Só pode minimizar os danos. Mas quando você se confessa, os direitos demoníacos são cancelados. O anjo recupera a autoridade total e pode te proteger com poder máximo. Francisca via isso acontecer. Após confissão, o anjo da guarda da pessoa brilhava mais intensamente, ficava mais próximo, mais ativo. Seu confessor documentou. Francisca dizia que anjos ficam tristes quando seus protegidos vivem em pecado, porque veem o perigo, mas têm as mãos atadas. Mas quando há confissão, eles se alegram imensamente, porque podem finalmente agir com liberdade total. E a proteção angelical não é pequena. Anjos te protegem de acidentes, de tentações que você não poderia resistir, de encontros com pessoas que te destruiriam, de decisões ruins, de 1000 perigos invisíveis. Mas só podem fazer isso plenamente quando você está em estado de graça. Francisca ensinava uma oração específica após confissão. Anjo da minha guarda, agora que minha alma está limpa pela misericórdia de Deus, exerça sua proteção completa sobre mim. Guarde meus passos, afaste tentações que não posso vencer, inspire bons pensamentos, conduza-me sempre para mais perto de Deus. Essa oração, feita com fé logo após confissão, ativa a proteção angelical máxima. E Francisca via anjos responderem imediatamente. Eles se posicionavam mais defensivamente ao redor da pessoa. Criavam como que um escudo espiritual. E demônios tentadores ficavam do lado de fora, incapazes de penetrar. Mas tem algo mais profundo. Francisca viu que anjos guardam registro de todas as suas confissões. No juízo particular, quando você morrer, o anjo apresentará esse registro a Deus, não para te acusar, mas para te defender. Ele dirá: Senhor, esta alma caiu muitas vezes, mas se arrependeu muitas vezes também. Confessou-se tantas vezes, lutou, perseverou, merece tua misericórdia. E Deus, vendo esse registro de arrependimentos sinceros, exerce misericórdia. Por isso Francisca insistia: nunca pare de se confessar. Cada confissão é uma arma no seu favor no dia do julgamento. Quanto mais confissões sinceras você tiver, mais argumentos seu anjo terá para te defender. E no final, o que importa não é quantas vezes você caiu, é quantas vezes você se levantou através da confissão. Francisca viu que no julgamento particular, Deus não conta seus pecados. Ele conta seus arrependimentos, não conta suas quedas, ele conta suas levantadas. E cada confissão é uma levantada registrada no céu a seu favor. Por isso, confesse-se frequentemente, mesmo que seja sempre o mesmo pecado. Cada confissão adiciona uma marca a seu favor no livro da vida. E essas marcas podem fazer a diferença entre salvação e condenação no momento final. Pause um momento. Você está recebendo revelações que a maioria dos católicos nunca ouviu.
Se algo tocou seu coração até aqui, deixe um like agora. Não é pelo algoritmo, é para que mais almas encontrem estas verdades esquecidas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque nos próximos vídeos vamos revelar o que Santa Francisca viu sobre o purgatório, o inferno e o céu. Verdades que vão transformar completamente sua vida espiritual. Agora vamos à revelação final, a mais importante de todas. Durante séculos, católicos comungavam raramente, 1-2 vezes por ano. Por excesso de respeito, achavam-se indignos demais. Mas então Deus começou a revelar sua vontade através dos santos. Santa Catarina de Sena comungava diariamente, Santa Teresa de Ávila também, e Francisca estava neste grupo, comungava várias vezes por semana. Confessava-se semanalmente, até que numa visão extraordinária, Jesus lhe revelou sua vontade sobre isso. Era 1º de novembro de 1430, festa de Todos os Santos. Após comungar, Francisca foi arrebatada em êxtase. Passou 50 minutos fora de si. Viu os 9 coros angélicos, viu os santos em glória, viu as chagas de Cristo irradiando luz como diamantes. E então ouviu a voz do próprio Jesus. Eu sou o amor fiel que ponho a alma na verdade. Eu vos prometo amor porque dá consolo, estimula a perseverança e é refúgio para tudo. Francisca ousou perguntar: Senhor, qual é tua vontade sobre quantas vezes devo comungar? E a resposta veio clara e amorosa: sempre que puderes, com o coração preparado. Porque cada vez que me recebes, fortaleces tua união comigo. Não temas comungar por indignidade. Teme mais viver sem mim do que comungar com imperfeição. Isso mudou tudo para Francisca. Ela entendeu que Deus não quer que fiquemos longe por medo. Ele quer que nos aproximemos com humildade, reconhecendo nossa indignidade, mas confiando em sua misericórdia. Mas Jesus continuou revelando: para comungar dignamente, é necessário estar em estado de graça. Se há pecado mortal, confesse primeiro, sempre. Mas se há apenas imperfeições, pequenas falhas, vinde mesmo assim, porque a Eucaristia não é apenas para os perfeitos, é para os que lutam para se aperfeiçoar. Francisca então perguntou sobre frequência de confissão, e Jesus respondeu: confesse-se com frequência, não apenas quando há pecado mortal, mas também para purificação constante. A confissão frequente mantém a alma vigilante, sensível ao pecado, humilde. Semanalmente é ideal, quinzenalmente é bom, mensalmente é o mínimo. Essa revelação foi documentada pelo padre Matiotti. Está preservada há quase 600 anos. Não é opinião humana, é revelação divina através de uma santa que tinha comunhão íntima com Deus. Então, qual é a vontade de Deus para você? Comungar frequentemente, semanalmente se possível, e confessar-se regularmente. Semanalmente seria ideal, mensalmente no mínimo. Por quê? Porque a vida espiritual precisa de alimento constante. Você não come apenas uma vez por mês fisicamente. Por que comeria apenas uma vez por mês espiritualmente? A Eucaristia é alimento. A confissão é limpeza. Ambas devem ser frequentes para a saúde espiritual máxima. Francisca via claramente a diferença entre católicos que comungavam e confessavam frequentemente versus os que faziam raramente. Os frequentes cresciam em santidade rapidamente. Os raros permaneciam estagnados ou até regrediam. A graça precisa de continuidade para transformar. E você? Quando foi a última vez que se confessou? Quanto tempo faz? Se já passou de 1 mês, você está em falta com sua alma. Se passou de 3 meses, você está em perigo. Se passou de 1 ano, você está em emergência espiritual. Mas nunca é tarde. Deus está esperando. Agora, hoje, esta semana, Francisca viu que Deus espera no confessionário como um pai espera um filho pródigo. Com os braços abertos, com o coração cheio de misericórdia, sem importar quanto tempo você ficou longe, sem importar o que você fez. Ele está lá, esperando,
querendo te abraçar, querendo te perdoar, querendo te restaurar. Não o faça esperar mais. Vá hoje, esta semana. Confesse-se e receba a misericórdia que Ele tem reservada para você há tanto tempo. Agora você sabe o que Santa Francisca Romana testemunhou. Você conhece o poder real e tangível da confissão. Sabe como a graça divina desce instantaneamente sobre uma alma arrependida. Como demônios recuam. Como feridas espirituais são curadas. Como a proteção angelical é ativada. E isso muda tudo. Francisca disse ao seu confessor, documentado nos tratados preservados há 600 anos, as almas não compreendem o tesouro que possuem na confissão. Se vissem o que eu vejo, nunca deixariam de se confessar. Você está vivo, você ainda tem tempo, você ainda pode escolher. Não importa o que você fez, não importa há quanto tempo está em pecado, não importa quantas vezes você caiu, a porta da misericórdia está aberta, mas não estará aberta para sempre. Confesse-se, recomece. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje, antes de dormir, faça um exame de consciência. Escreva, se necessário, os pecados que precisa confessar e faça um propósito firme de procurar um padre esta semana. Não adie mais, sua alma está em jogo. E quando você se confessar, lembre-se de tudo que Francisca viu. A luz descendo, os demônios recuando, as correntes se quebrando, o anjo da guarda se alegrando e Cristo tocando sua alma com misericórdia infinita. Nos comentários compartilhe quando foi a última vez que você se confessou, o que te impede de voltar. Vamos orar uns pelos outros. Esta é uma comunidade de conversão e esperança. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Se ainda não é inscrito, junte-se a esta comunidade. Inscreva-se e ative o sininho. Aqui você encontrará mais verdades espirituais que a Igreja guardou por séculos e que poucos conhecem hoje. Que a misericórdia de Deus te acompanhe todos os dias. Até breve.